paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Atos, capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Hamor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o reconheceu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus. Ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. O que acontece aqui foi que nós já falamos lá atrás. Palavras foram ditas, avisos foram divulgados por toda parte. Hoje nós estamos divulgando a volta de Jesus. Jesus está voltando. Mas o que foi dito pelos profetas, o que o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por causa da multiplicação da iniquidade, ou seja, de um desequilíbrio onde a maldade será muito mais evidenciada do que a bondade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos hoje está se esfriando por causa dessa maldade que constantemente estamos vendo, estamos presenciando e estamos falando: apartai-vos do mal, e não obedecem. O povo está obstinado, o povo quer o bem, o bom, mas só para si. Não importa se o outro está se dando bem, se o outro está se dando mal, não. O importante é que eu esteja bem. O meu próximo, deixa ele para lá, não quero saber.
E aí então, quando vem a justiça divina, Deus não é bom, Deus não me olha, Deus me esqueceu, tudo culpa agora de Deus. Mas tudo está avisado, desde Gênesis até Apocalipse, que logo nós estaremos lá. Tudo está sendo avisado. É só ver, é só ouvir e ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Então, é bem preferível você arruinar, destruir o justo, do que você ouvir a verdade, porque as pessoas só querem saber de si mesmo. Não, eu quero viver no erro, eu quero ir para Sodoma, eu quero fazer parte de Gomorra, eu quero o que é errado. É só procurar o certo. É difícil. Nesse mundo, você procurar o certo é difícil. Mas procura, tenta fazer o bem. Tenta fazer o bem, que por pior que seja, né, eu estou fazendo bem. Eu estou me dando mal, mas eu estou fazendo bem. Deus está olhando o bem que eu estou fazendo. Deus me recompensará. Nesse caso, coitado de Estevão, foi apedrejado, morto. E quem estava lá? Saulo, que futuramente será transformado no Paulo, evangelista, pregador, missionário. E ele leva esse espinho com ele. Quem era agora o espinho de Paulo? Estevão, porque Saulo consentia na sua morte. Então ele, como autoridade, ele podia falar: não, não vamos fazer nada disso, deixa o menino, deixa ele quieto. Não, Saulo consentia na morte de Estevão, e esse espinho ele levou para o resto da vida. Capítulo 8. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. É o que eu falo, a ignorância é o principal ponto para a destruição do bem. Você tem as suas ideias, mas temos que ter o quê? As ideias de Deus, praticar o bem, para que tudo vá bem. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. A pessoa, quando está possessa por um espírito imundo, ela não quer ouvir a verdade, ela não quer ouvir falar de Jesus, ela não suporta uma palavra de Jesus. Então, aquela pessoa que está possessa está como morta praticamente. Não quero ouvir a verdade, eu estou no mal, eu quero fazer o mal. Esqueçam da verdade, me esqueçam. Então você tem que orar por aquela pessoa. Até no teu pensamento, Deus age em favor daquela pessoa. E aquela pessoa é liberta. Como? Poder de Deus. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica,
iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Veja só, vamos dizer assim, ó, o diabo em pessoa ouviu a palavra, fazia tudo de errado, mas a palavra surtiu efeito nele, porque ele viu o poder de Deus. Às vezes você não precisa ver, só ouvir. A própria Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outra coisa, fora da Bíblia, não vai te salvar. Você vai ter conhecimento, você vai ter instruções, mas a fé em Deus, essa você não vai ter. Só dentro da palavra dele. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Simão cometeu um erro. Ele aceitou Jesus de boca para fora. Mas depois, quando os discípulos o repreenderam, ele aceitou a repreensão. Vê a diferença? Vê o caso de Simão? Um homem todo torto. Ele ouve a palavra, ele aceita, mas ele não conhece, ele não tem entendimento. Então ele acha que Deus é comprado. Ah, eu vou dar dinheiro, eu vou receber. Nada disso. Os apóstolos, então, irados, repreenderam Simão. E ele, com medo no coração, porque ele sabia do que se tratava, não me perdoa, eu não quero mais fazer isso. Está perdoado. Reconheça o erro, peça perdão e não faça mais. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro,
e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Viram? É mais fácil alguém de fora receber Jesus do que aqueles que estão dentro. Começa a ver as pessoas ao seu redor. Aquele tem o coração quebrantado, esse não. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de povo. O povo que anda errado, Deus vai lá e corrige. O povo que anda na direção dele, Deus protege, Deus ajuda. Neste caso, o eunuco estava lendo a Bíblia, uma passagem em Isaías. Ele estava lendo em alta voz, porque Felipe ouviu. Felipe correu atrás da carruagem, ele alcançou. O que você está lendo? Isso, isso, isso. Ah, eu vou te explicar. Explicou. Esse é Jesus que foi crucificado faz pouco tempo e agora nós estamos divulgando a mensagem do Evangelho. Você crê? Creio. Então creia e seja batizado. Então ali tem água. Que impede que eu seja batizado? Nada. Só a tua vontade de receber Jesus, fazer as coisas que Jesus manda, já é o suficiente. E sabe de uma coisa? O teu nome está escrito no livro da vida. Só Jesus apaga. Apaga se você sair dos caminhos dele e não retornar mais. Aí, meu filho, não tem mais o que ser feito, não tem mais o que fazer.